Olá para você que está acompanhando mais uma live promovida com a proposta do canal Livre Pensadora. Ora, esta live ocorre na página do Facebook, na página pessoal, mas ela vai ser transportada e guardada e muito bem conservada no canal Livre Pensadora no YouTube. Se você quiser conhecer do que trata este canal, vai até lá, faz a sua inscrição e fortalece a voz de quem traz tantas vozes para falarmos juntos a mesma linguagem em benefício da vida. Ora poética, ora aguerrida, ora acolhedora, mas vozes de pessoas que se importam com as pessoas. E é nesta vibe de envolvimento com as causas coletivas e eu, Ana Cláudia Laurindo, tenho o prazer de ter como convidadas duas mulheres muito especiais. A nossa queridíssima Silvia Araújo, que está lá em Brusque, Santa Catarina, e sempre nos acompanha, incentiva o nosso trabalho, disse que já está conosco. Seja bem-vinda, Silvia. Aqui é um debate nosso, um debate de mulheres com mulheres, mas agora a nossa queridíssima Miriam Oliveira, ela vai fazer a sua apresentação. Com a voz, Miriam. Boa noite, Ana. Boa noite, Maurisa. Mulheres fodásticas, por quem tenho uma admiração profunda, tá? Então, é minha alegria de poder compartilhar, né? Vivenciar esse momento com vocês, tá? A Ana já falou, eu sou Miriam Oliveira, eu sou professora, né? Estou aposentada, sou contadora de histórias, tá? Sonhadora, lutadora e uma defensora da vida, tá? Então, acredito que nós vamos ter, assim, um bate-papo maravilhoso, esperando que a gente possa, de certa forma, contribuir com a nossa voz, com a nossa experiência, contribuir com a nossa acolhida também, a todas as mulheres, a todos os seres humanos, de uma forma geral. Então, não hesitei, tá? Quando fui convidada pela Ana para participar desse momento, tá? Então, gratidão também a todas as mulheres que antecederam a nossa existência aqui nessa terra. Eu agradeço a toda a ancestralidade feminina, tá? A tantas mulheres que lutaram para que hoje a gente pudesse estar conversando sobre esse tema. Então, muitas mulheres doaram seu sangue, sua vida, sonharam para que esse momento aqui pudesse acontecer. E nós não vamos desperdiçar. Arrepiei, gente, que negócio forte. Vamos, então, ouvir a apresentação da Maurisa. Nossa, Ana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer pela grande companheira que é você, pela grande mulher que é você, e é uma apaixonada mesmo pela vida. Obrigada pelo convite. Nossa, estou estreando esse bate-papo com duas mulheres, como diz a Miriam, mulheres maravilhosas aí, que não poderia deixar de estar junta, né? Então, sou Maurisa Cabral. Também, eu costumo dizer que a minha sequência é assim: eu sou mulher, sou mãe, já sou avó de duas figuras maravilhosas, um menino e uma menina. Coisa assim fantástica, militante. Sou militante desde os 13 anos de idade. Desde os 13 anos
Meninas, me apaixonei pela vida, pela pessoa do outro e da outra, e nunca mais larguei. E penso que só vou largar, sabe Deus quando quiser me levar, daqui uns 30 ou 40 anos. Então, sou militante partidária, militante sindical, sindicalista, mais uma base aguerrida na minha categoria. E agora estou pré-candidata, né, num coletivo. É a primeira vez na história de Maceió ter uma co-candidatura, né, co-candidatura, e aí a gente vem nessa co-candidatura, nesse coletivo. Estou muito feliz, e aí a gente colaborar com a mulherada, com a criançada, com os homens, nessa que com certeza a gente vai escrever a partir de agora. Então, poucos a gente vai... O tema de hoje é palpitante, eu acho que é um diálogo também fantástico, há muitos anos a gente vem fazendo. Nossa, acho que vai ser legal. Mulherada, homenzada, aguardem. É isso aí. São discussões do interesse humano, embora nós não podemos perder de vista as especificidades das representações e a história de cada ser. Então, o tema é importância do feminismo. Gente, o que tem de homem querendo se apossar das discussões sobre feminismo é incrível. Nós, às vezes, sorrimos, mas seria cômico se não fosse trágico. Porque, às vezes, e na maioria das vezes, os indivíduos que estão promovendo, homens que estão promovendo debate sobre o tema, eles convocam mulheres que são quase que um papel carbono de um interesse machista para confundir o cenário, para embaralhar o debate e colocar feminismo como algo repugnante. Para nós que conhecemos a história do feminismo como algo que dignifica o presente, como a Miriam falou, com o sacrifício de tantas mulheres que derrubaram outras barreiras lá atrás para que hoje nós pudéssemos estar nos expressando, e nós sabemos que ainda temos muitas outras barreiras para derrubar, com o acréscimo dessas barreiras pós-modernas que estão sendo trazidas para confundir as pessoas. Eu particularmente informo a vocês e ao público que nós somos livres para falar de acordo com o nosso ponto de vista. Nós não temos aqui, entre nós, nenhuma obrigação de estarmos reproduzindo falas idênticas. Cada uma de nós tem uma percepção do feminismo, de acordo com a sua vivência, com a sua história. Boa noite, Marilene Osana. Boa noite e seja muito bem-vinda. Então, eu começo a fazer uma abordagem mais provocativa pelo seguinte: hoje nós estamos vivendo neste universo virtual um clima de muito cuidado quando nos expressamos publicamente, porque estamos vivendo uma época em que a cultura do cancelamento ela está ganhando força e ela está mostrando que tem poder de decidir quem é legítimo e quem não é legítimo neste mundo de expressões virtuais. Agora, o que é muito preocupante nisso? Preocupante nisso é que, muitas vezes, as pessoas que estão seguindo esta onda, elas estão sendo levadas muito mais por impulsos emocionais do que pelos critérios da razão. E eu não estou falando da razão unicamente como
o raciocínio, o cérebro, eu estou falando da razão fundamentada no conhecimento histórico, no conhecimento material da luta das mulheres. Porque a luta das mulheres não é somente uma luta por identidade. Não é. É mais do que uma luta por identidade. É algo que começa a envolver desde a chegada do corpo no parto. Nasce uma mulher, uma menina, e a partir dali, toda uma projeção de conduta, de comportamento e de acessos vai sendo construída, vai se tornar uma menina, uma adolescente, uma moça, e vai saber que não pode subir na goiabeira, vai saber que não pode sentar de perna aberta, vai saber tudo que não pode, ela vai sabendo, e depois ela vai sabendo o que deve. Deve se comportar assim, deve reproduzir assim, e os interesses do patriarcado alvejam cada corpo de mulher como uma possibilidade de reprodução da ideia de família nuclear, uma reprodução de poder, uma reprodução da supremacia masculina, através de quê? Através do corpo da mulher, do corpo material da mulher. Então, não é somente uma luta de identidade, é uma luta corpórea, é uma luta material, e que incide sobre a história de todas nós mulheres, todas nós. As que percebem, as que não percebem, as que gostam, as que se adaptam, as que lutam. Todas nós mulheres, de algum modo, nós vamos sendo induzidas a corresponder aos interesses do patriarcado em reproduzir sua história de poder hegemônico, de supremacia mesmo, no duro, não tem brincadeira do patriarcado. Então, importância do feminismo para Ana Cláudia, que percebe essa realidade, sente os impactos dessa realidade, a importância de manter esta raiz ontológica da luta. Não deixar que esta confusão pós-moderna dilua uma luta tão grande e tão forte como esta em linguagem, simplesmente. Nossa luta, enquanto feministas, vai muito além da linguagem. É uma luta que marcou corpos, que queimou corpos, que crucificou corpos, que enterrou corpos. Como pode ser diluída em falas, em intenções? É uma luta material. E é assim, nesta provocação, que vou passando para a Miriam as suas reflexões e depois para a Maurícia. Você falando, Ana, e eu me arrepiando, tá? É algo que a gente, é como eu te falei, há toda uma ancestralidade, há toda uma luta que parece que estão querendo abafar, né? Então, a importância do feminismo, eu fiquei com esse tema, né? É importante a gente falar e situar de que lugar a gente fala. A gente fala de um modo de produção capitalista, selvagem, na sua gênese, né? Que daí você tem sociedade de classes com interesses antagônicos, não são os mesmos interesses, tá? Daí a gente tem o patriarcado, que você já colocou. Desse patriarcado nojento, a gente tem o machismo, a gente tem a misoginia, o feminicídio. E aí? A antítese disso tudo, eu te falo que é o feminismo. A gente precisa se firmar, é campo de luta, é de batalha, tá? Nós gostaríamos muito que o tema pudesse ser outro. Olha, a gente está falando da importância do feminismo no século XXI, gente. Quando no século XV, Joana d'Arc foi queimada porque se vestia como um homem. No século XVII, Dandara,
a mulher de Zumbi de Palmares, a heroína Dandara, se joga para não ser escrava, né? Você vê assim, século XV, século XVII, século XXI, a gente falando que a gente é vida, que a gente quer vida e que a gente não é mais nem menos. Somos mulheres. E nós não precisamos do direcionamento do patriarcado para ser quem a gente é. E quando a gente conversa aqui, Ana, a Maurícia fala muito melhor do que eu dos números, uma mulher morre a cada 7 horas, simplesmente por ser mulher. Uma mulher está morrendo a cada 7 horas no Brasil por ser mulher. Enquanto nós estamos falando aqui nessa conversa, nesse bate-papo, que eu vou me emocionando quando eu vou falando, tá? Porque nesse momento, quantas irmãs, mulheres, camaradas, estão sofrendo violência? Doméstica, não. Eu tenho pavor à expressão violência doméstica. Não venham domesticar uma violência que é bárbara, que é cruel, que é tirana, dizendo que ela é doméstica. Ela é violência, ela é barbárie contra a mulher, tá? Ela é violência nua e crua. E essa violência, Ana, ela não se expressa só fisicamente, é uma violência psicológica, é uma violência emocional, é uma violência patrimonial, tá? A mulher é sequestrada na sua subjetividade, no seu ser mulher, tá? Enquanto a gente fala aqui da importância do feminismo, tem mulheres que não conseguem ainda se ver nesse emaranhado, tá? Ainda não conseguem perceber as entranhas, porque a sua subjetividade está sequestrada. Então, ou também não está sequestrada e vai para se dar bem, porque tem todo tipo. Na verdade, a gente vê que tem todo tipo, né? Quando a gente fala de feminismo, a gente vai falar assim, tem pessoas que usam tem estudiosos no plural, feminismos, né? A gente tem o feminismo, né? Afro-latino-americano, a gente tem o feminismo europeu, a gente tem o feminismo estadunidense, vamos colocar de forma geral, os feminismos. Mas aqui eu falo de feminismo. Feminismo como movimento social, como movimento político, como movimento ideológico também, né? Como a gente também vai ver a questão da filosofia como movimento filosófico, mas independente dessa vertente de feminismo dele esteja, eu penso que o feminismo ele tem objetivos comuns, tá? E muito bem claro na cabeça da gente. A gente precisa entender que a gente precisa romper com esse padrão, com essas amarras do patriarcado. Isso é fato, né? Nós queremos direitos equânimes. Nós não precisamos só de direito formal jurídico, que a nossa Constituição também faz isso. Nós queremos direitos equânimes. A gente não quer só direito formal e jurídico, não. Isso não basta, né? A gente quer o empoderamento, sabe, da mulher, o empoderamento do feminino. Tá? Eu acredito assim, então, esse movimento, ele não é um movimento contra o homem, aí como esse povo, sabe, da direita pega abaixo, como eles conseguem deturpar o que a gente fala. Esse movimento não é um movimento contrário, não é um movimento para ser melhor, para ser pior, não, é de sobrevivência, cara. Eu acho que o movimento feminista é um movimento de sobrevivência, de luta pela vida das mulheres, tá? Então, nós não somos contra o homem, mas nós somos contra o machismo desse homem. Nós não somos contra o homem, mas, assim, esse homem misógino, preconceituoso, esse feminicida em potencial. Isso aí nós somos contra, sim. Então, se o homem não precisa se sentir incomodado, se ele não se enquadra aí como misógino, como feminicida, né? como machista, se ele respeita a mulher como um ser plena, digna, né? E direitos equânimes, eu não sei por que esse medo de falar. E os estereótipos, né? A questão do feminismo, né? Assim, a gente traz a importância do feminismo. É porque, assim, as mulheres que defendem o feminismo, elas não fazem isso, não fazem aquilo.
se quisesse descaracterizar a gente, sabe, de alguma forma, por a gente lutar por isso. Então, eu sempre falo que eu penso, tá, que o movimento feminista, né, a importância do feminino é quebrar estereótipos, tá? É buscar e se firmar enquanto ser pleno. A gente sabe que dentro dos limites do capitalismo, tá? Eu acho que a nossa discussão aqui daí no campo político, nós não estamos ainda no campo da emancipação humana, porque aí a gente demanda um outro modo de produção da vida, tá? Que não passa pelo patriarcado, que não passa por classes, nem oprimido, nem opressor, que é o nosso sonho, que é a nossa utopia, que a gente vai lutar por isso até o último dia das nossas vidas. Mas o movimento feminista é um movimento de construção e desconstrução. Eu preciso desconstruir os estereótipos, rasgar a cartilha da menina bem comportada. Rasgar a cartilha da menina bem comportada. Tá? E construir. Eu acho que esse momento, esse bate-papo da gente, essa conversa aqui, é um momento também de construção, tá? Porque a gente não está falando contra, a gente está falando a favor da vida, tá? Então, e a gente sabe que o movimento feminista ele não é de agora. O nome, talvez, né? Se eu não me engano, é 1872 na França. Alguém fala que é 1895, o Maurício sabe das datas melhores do que eu. 1910 nos Estados Unidos, que a expressão surge como feminismo. Gente, mas na história da civilização ocidental, mulheres já lutam e já lutaram por liberdade. É como eu falei, lembrei das duas agora que vieram assim na minha cabeça, as duas que eu coloquei como exemplo. Essas mulheres já lutaram, essas mulheres já derramavam sangue, essas mulheres já diziam não. Então, a luta da mulher, o feminismo existe muito antes da expulsão, né? Se legitimar, né? Vamos definir aqui a expressão. Então, é isso que a gente quer falar, que é importante falar do feminismo hoje, mais do que nunca, porque estão querendo silenciar nossas vozes e vem com mais força, porque vem de forma sutil, tá? E outra coisa, e o feminismo, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque o machismo ele é multifacetado, tá? O machismo ele é perigoso. A Maurícia pode falar depois, e você também, de números eu não vou adentrar, mas o que eu quero colocar é o seguinte, que a gente não fala da violência contra a mulher, a gente leva muito para a questão do ficante, do companheiro, do marido, seja lá quem for, que é a violência que acontece, né, em quatro paredes. Mas a gente sabe que a violência do homem, esse homem pode ser um pai, esse homem pode ser um irmão, esse homem pode ser um filho, esse homem é um estranho, não é verdade? Então, essas facetas também do machismo, a gente já está atenta, né? Então, o que eu penso? Enquanto mulher, ainda sou militante das redes sociais e militante de vizinhas, tá? Militante de amigas, militante de companheira, mas eu estou caminhando. Mas eu não me calo. Isso aí eu não me calo. Eu tenho uma necessidade, eu tenho um compromisso, tá? Que é social, eu tenho um compromisso humano com minhas camaradas. Porque eu acho que a sororidade precisa voltar para o campo. A gente não está competindo, não. A gente está lutando, sim. Lutando, e volto a repetir, porque eu sou repetitiva, para ver direitos equânimes, empoderamento da mulher e do feminino, e romper com os padrões, com os ditames do patriarcado. Mesmo sabendo que existem os limites impostos pelo sistema capitalista, mas não está lá. Não vamos pegar o que foi as questões religiosas, porque se a gente for ver o que os filósofos, as religiões proféticas do cristianismo, o islamismo, né, o judaísmo que é o da mulher, ali foi um momento,
Ali foi datado uma história. Nós já andamos tanto, nós já passamos tanto, já comemos tanto pão que o diabo passou. Então, agora é nossa vez de falar. Esqueça de falar. Vamos ficar agora aqui no presente, né? Porque aqui, ó, na carne que dói. Né? Eu já repeti, agora eu passo para a Maurícia, assim, para a gente abrir esse diálogo, que eu não falei dos números. Olha, eu queria trazer 3 questões, inicialmente, que, assim, parecem controversas, mas eu acho que se complementam. A primeira que eu queria dizer é que não dá para a gente discutir, né, a importância do feminismo desligada do capitalismo, como bem disse a Miriam. E o capitalismo ficou... o capital... Essa coisa do trabalho, capital, ficou nos devendo isso, porque quando a gente vai ver o capitalismo em relação a essas 2 categorias, homem e mulher, homem, ele expropria a força de trabalho, mas da mulher, além de expropriar a força de trabalho, expropria a nossa sexualidade. A gente é aquela que passa a ser reprodutora. A gente não tem sentimento, não tem nada. É terrível. Essa é uma questão que eu queria trazer. Uma questão significativa para a gente ver, essa coisa também que a Miriam foi aí, da questão equânime, da garantia do direito equânime, hoje, e Ana, 1/3 do PIB mundial, 1/3 do PIB mundial é produzido por mulheres através de serviços sem nenhum ganho remunerativo. Sem nenhum ganho remunerativo. Elas cuidam de idoso, elas cuidam de pai, de criança, de doente, de tudo para que os homens possam trabalhar e ganhar seu salário. E a elas nenhum pagamento. Isso é o equivalente a 30%, né, que é 1/3 do PIB mundial. A outra questão que eu trago como relevante para a gente discutir a questão da importância do feminismo, eu não lembro agora o nome do antropólogo, e uma amiga minha lembra e não trouxe, é a constatação de que, porque vocês fizeram também menção à sociedade patriarcal, as sociedades matricêntricas, elas nem têm competência, elas nem têm inveja, elas não têm ciúme e elas não têm fome. Elas são equânimes, as sociedades matricêntricas. E é isso, uma luta do feminismo, para que a gente possa... A gente aqui, Ana fez atrás, disse, isso aqui não é uma luta dos homens, isso aqui é uma luta para a igualdade de direitos e uma luta para a construção de uma sociedade de companheiras e companheiros. Então, essas coisas que eu posso fazer inicialmente. E uma outra coisa que eu coloco, como eu sou da área do trabalho, né, essa coisa do trabalho, e o governo Ronaldo Lessa, a missão foi para Bangladesh, o Gremibem, que significa Banco de Aldeia, o Banco do Povo. E aí, Pedro Verdino, que é um grande amigo meu, foi nessa missão a Bangladesh. E o Yunus é um economista e que foi o idealizador desse banco de aldeia. Pedro perguntou para ele porque 98% da direção desse banco é mulher. 98% é... Professor Yunus, por que o senhor majoritariamente só trabalha com as mulheres? Ele disse porque eu indo dar aula na faculdade de economia, eu vou a pé e eu observo o seguinte, quando uma mulher ganha um prato de comida, ela embrulha aquele prato de comida num pano e ela leva para casa para dividir com os dela. Quando o homem recebe o prato de comida, ele come ele mesmo e nem se lembra que ninguém viu. As mulheres, majoritariamente, com as mulheres.
E aí eu trago uma questão também relevante, que os 6 países hoje que estão melhor no controle da pandemia do Covid-19 são gerenciados por mulheres. Por mulheres. E uma tem só 35 anos. Um outro dado significativo também que eu trago é que, mesmo sabendo disso, que a mulher paria, que ela não causa rivalidade ou não sei o que das matricêntricas, a gente tem só, no Brasil e no mundo inteiro, mais ou menos 11 a 15 de representação das mulheres nos poderes de decisão. No Brasil, a nossa representatividade é 10,5 no parlamento. Quando a gente vai para o poder executivo, esse dado é... Hoje a gente tem 13 deputados e a gente só tem 70. É muito. A Câmara Municipal de Maceió, hoje tem até um número considerável de mulheres, né? A gente está dando 5 mulheres. Né? A gente tem Fátima Santiago, Silvânia Barbosa, a mulher de Cabo Luiz Pedro, que eu nem sei o nome dela, né? Mas Aparecida. Aparecida do Luiz Pedro. O nome já não diz assim, mas tem alguma coisa, vereadora, acho que é sei o que hora. Então, pouquíssimas mulheres a gente tem na representação. Tem o Superior Tribunal Eleitoral publicou um dado. Esse ano, 53% das eleitoras é mulher. 53%. Por si só, a gente já poderia mudar todas as câmaras, né? Os vereadores, ter a representação fantástica, só com os votos femininos. 53% do eleitorado brasileiro que vai votar em 2020 é mulher. 53%. É poder, isso é poder de transformação. Eu trago essa questão, tem uma pessoa que diz assim, Maurisa, você discute muito a questão da política e não é isso que vai mudar. Eu disse, eu tenho consciência que não é isso que vai mudar. Mas do que está posto, uma democracia instalada nos modos de produção capitalista, você não tem outro jeito a não ser pela lei. Você vai lutando, você vai... Mas quando eu digo que, por exemplo, eu estou lá no parlamento e eu voto em favor do novo Fundeb, eu estou fortalecendo a educação. Sim. Isso. Quando eu estou lá no parlamento e eu digo que a licença maternidade deve ser de 6 meses, estou fortalecendo. Sim. Eu estou fortalecendo. A gente precisa fortalecer politicamente essas mulheres. E aí eu queria contar um caso, meninas, é rapidão. A gente sabe que a gente só teve direito ao voto em 32. 1932, isso. 1932. Isso. Mas eu queria contar uma história que a Alzira Soriano, lá do Rio Grande do Norte, que é uma mulher fantástica, ela foi eleita a primeira prefeita da América Latina em 1928. A mulher nem votava, e ela foi eleita. Alzira Soriano. E ela ficou até 30 no mandato, porque veio o golpe de Getúlio Vargas e a derrubou. Mas é uma mulher fantástica. E um grande feito do movimento de mulheres do Rio Grande do Norte, que me encanta, é o seguinte: quando foi fazer o alistamento para irem para a Guerra Mundial, no Rio Grande do Norte, Natal, ainda não tinha luz elétrica, era motor. E alistaram a juventude masculina todinha para ir para a guerra. E aí, a mulherada se juntou de noite, deu um blackout no motor, entrou no fórum e queimou todos os alistamentos dos filhos delas. E nenhum deles foi para a guerra. Então, mulher faz isso. Mulher faz isso pela vida. Mulher porque ama a vida, gente. É intenso. Não é porque interior.
ela é melhor do que o ser humano homem. Não, é porque no espaço interno de 4 paredes, ela exercitou isso muito bem. E aí, por isso que ela quis romper isso. Ora, se internamente eu consigo fazer isso, imagine se eu for para o público. O que é que eu não consigo fazer? Né? E aí, o que é que eu não consigo fazer? Bom, então, quando a gente vai ver que a gente consegue muito. E aí eu trago essa história da Alzira Soriano, porque ela é muito significativa. Né? A gente depois vai ver a Lutz, que é filha do Adolfo, daquele lá, ela é bióloga, e ela foi uma das maiores feministas que a gente... Eu estou mais aqui a nível de Brasil, para que a gente... porque o cenário mundial não é tão diferente, né? E aí, ela foi em 22 para um norte-americano, e lá ela foi eleita vice-presidenta já da instituição da mulher, e ela começou de ter uma panfletagem no Rio de Janeiro, puxada pela Berta Lutz, que é uma coisa fantástica. Então, como bem disseram vocês duas, essa luta ela não é de agora. Aqui no Brasil, ela se fortaleceu muito intensamente já a partir do século XIX. Já era intensa. E quando a gente vai ver as questões... Mas por que não foi antes? A gente era proibida de estudar, a gente era proibida de sair sozinha. Só em 1900... Coisas da internet. Acho que aconteceu algum problema com a fala da Maurícia, Ana. Enquanto a Maurícia retorna aí, a gente vai dialogando assim, né? Eu acho essa sabedoria da Maurícia, o que ela traz, sabe, de vivência, para a gente mostrar que o feminismo não é um movimento de competição, né? A gente não está competindo, a gente não está lutando por superioridade, não é isso. É um movimento, como eu já falei antes, pela vida das mulheres, né? A Maurícia vai falar um pouco da história. A gente sabe, se a gente for olhar a questão da história do feminismo enquanto teoria, né, e prática social, a gente poderia, assim, estruturar o feminismo, assim, final do século XIX, né? Início do século XX, década de 60 e 70, né? E 90 aos dias atuais, né? Então, é justamente onde é que vai começar a questão do feminismo, né? E começa pelo direito do voto. A Maurícia está falando da representação. A gente sabe que a nossa discussão, Ana, é no campo da emancipação política. A gente está lutando por isso ainda. Tá? Porque uma das críticas que é feita, né, pelas pessoas que lutam por socialismo, de uma outra forma, né, de produção e reprodução da vida, é como se o feminismo fosse enfraquecer, né, fosse dividir a luta, mas não é. Eu acredito, a gente está somando forças, né, a gente está lutando. Então, quando as mulheres, no final do século XIX, elas na Inglaterra, né? Elas já se organizavam para o direito do voto, né? E essas mulheres passaram fome, essas mulheres fizeram greve, essas mulheres sofreram demais, tá? Para poder a gente ter o direito de votar. E hoje a gente tem esse direito, que não foi dado de graça. Cara, foi uma conquista doída, árdua, por tantas mulheres. E a gente não consegue fazer um bom uso disso, minimamente, né? Então, você vê que no Brasil, como a Isabel fala, a mulher vai ter direito de voto em 1932. O direito de votar, que até o movimento das sufragetes, né? Ana, eu entrei na fala para a gente não ficar com esse vácuo, eu esperava mais. Pode seguir, Miriam. Ponto. Então, a gente começa aqui, a batalha também é pelo direito de votar. Em 1932, só que a luta aqui no Brasil começa em 1910.
Em 1910, a batalha já se instala aqui. Olha só, de 1910 para cá, não é verdade? Então, eu estava lendo, e tem um movimento de 1917, um manifesto das mulheres operárias, né? Que elas criaram, né, a união das costureiras, né, chapeleiras e classes anexas, né? E em 1917, essas mulheres, elas levam, sabe, a discussão que quando a gente lê, a gente se arrepia, porque até parece que a gente está vivendo hoje, né? Eu queria ler porque a palavra tem força. Nesse movimento, né, das costureiras, né, do movimento operário de 1917, elas vão dizer o seguinte: se refletires um momento, vereis quão dolorida e sofrida é a situação da mulher nas fábricas, nas oficinas, amesquinhadas por seres repelentes. Aí eu falo, aí nós fomos se encontrar esses seres repelentes, que são machos escrotos, que já estavam lá em 1917. Então, para esses aí, sim, nós somos contra. Né? Já chamavam esses homens de seres repelentes. Né? Então, esse movimento inicial, né, fim do século XIX, século XX, né, aí você vê que a luta, não só no Brasil, né, mas a gente vê a Europa também, a questão dos Estados Unidos, né, e a gente vê que de 1930 até 1960, por aí, há um silêncio, tá? É como se a luta feminina perde, não sei se fôlego, a gente não pode falar bem isso, mas a gente sabe que de 30 a 60, o movimento feminista mundial, ele se encolhe um pouco, tá? Só que em 1960, ele vai fazer uma explosão na Europa. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, né? E o que acontece, assim, do nada? Aí a gente falou no início, né, da Simone de Beauvoir. Quando ela vai foi em 1949, que ela lança o livro, né, O Segundo Sexo. Segundo Sexo. Ela faz isso em 1949. Eu li O Segundo Sexo. Em 1960, né? Em 1960, a gente tem, sabe, um boom, sabe? Assim, e a mulherada vem com gosto de gás. Sabe, porque agora, né? Aí, só que enquanto o mundo está nessa discussão, o que acontece no Brasil, né? É de 63, né? E 70. Aí a gente tem, tome na gente, né? Na fé, toma escote. Aí vem ditadura, vem aí 5, que esses imbecis, né? Esses inocentes úteis ou inúteis, vão para a rua para pedir novamente ditadura militar, e aí 5, né? Aí o que acontece? Mas eu acho interessante a força das mulheres, que mesmo nesse período, Maurícia vai falar ainda melhor do que eu e vai pegar um pouco da minha fala, mesmo nesse momento truculento de turbulência, né, de 63 a 70, o movimento feminista, lógico que vai ter um silêncio, né? Mas nós temos um movimento feminista pela anistia, né, que é em 1979. A gente tem um movimento feminista pela anistia, em 1979. As mulheres não ficaram no seu silêncio. As mulheres não ficaram no coitadismo, no vitimismo, não. E outra coisa, enquanto aqui a gente tem esse movimento ainda, as mulheres que foram exiladas, né? O que elas aconteceram? Elas foram mergulhar no feminismo europeu. Estava acontecendo lá, principalmente em Paris. A gente tem até o Círculo das Mulheres Brasileiras em Paris. O que esse movimento... Essas mulheres, assim, elas são bem sábias, né? Elas vão indo por ali, já a Simone com toda essa discussão, e as mulheres, das mulheres brasileiras em Paris, elas sofreram rejeição da discussão dos próprios companheiros também exilados. Porque, para eles, fazer uma discussão do feminismo, né, foram as nossas irmãs camaradas exiladas, né, nesse período, né?
esses homens achavam que falar do feminismo, né, trazer essa discussão, ia silenciar a luta pelo fim da ditadura, ia silenciar a luta em defesa do socialismo, né? E essas mulheres precisaram quebrar essas resistências, tá? Os próprios companheiros, né? E tem um movimento assim que quando eu vi, eu confesso para você que eu fiquei assim, com a voz encarnada dessa carta política, né? Que essas mulheres vão então fazer para o mundo, né? As mulheres brasileiras de Paris, né? Quando ela passa lá, que elas dizem assim, isso foi em 1976. 1976. Ninguém melhor que o oprimido está habilitado a lutar contra aquilo que lhe oprime, contra a sua opressão. Nessa carta, elas vão colocar também nosso objetivo ao defender a organização independente das mulheres não é separar, não é dividir, não é diferenciar nossas lutas das lutas que conjuntamente homens e mulheres precisam travar, e certamente vão travar, pela destruição de todas as relações de dominação da sociedade capitalista. Então, esse movimento feminista não é contrário ao movimento maior de luta, né, pelo rompimento, né, e pela destruição de todas as amarras, né, impostas pela dominação da sociedade, do sistema, do modo de produção capitalista, que se reproduz no modo de sociedade capitalista, que é a base que tem como patriarcado, né, como seu eixo principal. Então, eu achei isso de uma lindeza. Quando eu estava pensando assim, eu falei, poxa, cara, essas mulheres fizeram tanto, essas mulheres se doaram tanto, essas mulheres não se acomodaram, essas mulheres não se acovardaram, essas mulheres gritaram para o mundo, elas foram exiladas, né? Mas nem por isso elas deixaram que as suas vozes fossem silenciadas. E nós hoje, numa condição adversa, mas certamente lá atrás, poxa, fora do país, fora do... Olha como era uma luta muito mais árdua, muito mais doída, né? E longe dos seus. Então, eu acho que, aí quando alguém fala do movimento feminista, que porque quebra, a gente enfraquece o movimento maior, que é romper com as amarras, né? Com a dominação. Aí fala, não é isso, a gente está juntando. A gente não quer isso, né? Então, eu acho que essa carta, assim, me emociona bastante, porque ela justamente traduz também o que eu sinto, né? E que eu penso. E eu me fortaleço muito, né? Quando eu escuto essas coisas de mulheres que foram capazes, tá, de superar tantas adversidades, tá, para eu poder estar aqui hoje votando, tendo direito de votar, né? Votada. As sufragetes lá atrás, agitando, né? Na luta, em plena ditadura, né? Maurícia, eu terminei. Então, vamos devolver a fala para Maurícia, mas antes, nós vamos enviar, assim, abraços apertadíssimos a todos os que estão comentando na nossa live, são amigas, o Israel Medeiros da Silva aí, homem, mas aí, ó, afinado com a nossa discussão, dando incentivo, mulheres, amigas de tempo faz tempo que eu não vejo, tipo Ana Regina, Zuleide, a Lu Lemos, que é lá do Rio Grande do Sul, a Elísia, que é uma advogada porreta nossa, aí Ana Regina, querida, faz muito tempo que eu não vejo essas pessoas, então, assim, pessoas que estão incentivando a nossa live, outras pessoas que eu não falei o nome, como a Priscila Tenório, tem mais pessoas que eu também não falei, porque não consigo decorar tudo, a Norma Sueli, que... gente queridíssima que trabalha na educação e que está afinada aqui com esse debate. Então, todo esse pessoal aí que está incentivando a nossa live, que se envolve com esse debate, nosso carinho, nossa gratidão, a Osana também, que eu já falei, e a todos e todas que puderem participar escrevendo aí,
Quando a live ficar guardadinha lá no canal Livre Pensadora, nós vamos poder ver com calma, ver tudo mais tranquilo. A Simone Patriota, que é uma queridíssima parceira do Coletivo de Mulheres que Escrevem. Nós somos muitas, nós somos fortes e nós temos muito a dizer e a ouvir. Por isso que nós vamos ouvir de novo a Maurisa, porque ela tem muito a falar. Eu queria voltar um pouco à questão da Berta Lutz e de outras mulheres. Eu disse, se a gente não fortalece o movimento de base, há que se fazer o trabalho de formação política, porque você vai precisar mudar a partir do que está posto. E Berta Lutz se candidatou para deputada, ela perdeu e ficou na presidência. Isso no início dos anos 30. Mas aí o titular dela morreu e o cargo de deputada. E, pasme, no início da década de 30, qual era a maior luta? Era por igualdade de salário, licença maternidade e luta contra o trabalho infantil. Quer dizer, os homens nunca se interessam por essas coisas, né? De igualar o salário aos seus, de se preocupar com a licença maternidade, de impedir que crianças trabalhassem. Mas as mulheres trabalhavam. E uma outra coisa, eu tive o prazer de conhecer uma das ministras do governo Lula, ministra da Mulher. Eu já me lembro o nome dela, mas a reitora da UFRJ, e foi a primeira reitora que fez política de cota nesse país. Já me lembro o nome, não estou lembrada agora. E aí, ela veio aqui a Maceió, e eu tive a oportunidade de... Foi a Nilma Lino? Não, foi antes da Leonora Menicucci. Ela acabou de falecer, ela médica, Nilceia Freire. E aí a gente perguntou, ministra Nilceia, o maior problema que a senhora encontra como ministra das mulheres? Ela disse, a coisa mais angustiante que eu vivi até agora como ministra das mulheres foi a visita que eu tive que fazer ao Congresso Nacional, e chegando lá, eu ouvi e vi deputados, vários deles, dizerem assim, isso aqui é coisa de mulher, deixa para lá, a gente não vai se preocupar com isso. Quer dizer, nem prova, não é nem reprovar, não é nem aprovar, nem pega, porque... Então, é muito triste isso. Por isso que a gente tem que ter representação, tá certo? E Luísa Erundina, todo mundo conhece Luísa Erundina? É aquela senhora, ela é do Rio Grande do Norte, mas ficou muito tempo em São Paulo, foi secretária de Educação foi prefeita de São Paulo, quando teve Paulo Freire como secretário de Educação, e ela fez da mini reforma política, e com o projeto que 30% do fundo partidário, olha só, fundo partidário é dinheiro público, não é dinheiro público. Então, no projeto de Luísa Erundina, 30% do dinheiro do fundo partidário, os partidos investirem na formação das mulheres, porque as mulheres não estão no partido, as mulheres estão em casa, e fora não tem tempo de ir. E aí, sabe quanto passou no Congresso Nacional? Os homens têm 95, a gente tem 5. E os 5 partidos ainda não investem na formação das mulheres. Então, vai muito por aí. A gente tem que... E aí a gente não pode negar a luta. E eu digo, gente, bora engrossar, bora pro partido, vamos superar o machismo do partido, porque ainda é muito grande. A diretoria, a executiva, o diretório, ainda estão nas mãos dos outros. E eles têm muito medo da gente. É como se a gente vá lá para tomar o lugar deles. Não, a gente vai lá como companheira. Eu estou no PT, claro que eu fiquei o tempo fora do PSD,
Eu sou do tempo do racha da Heloísa Helena com o Ronaldo, e aí eu acompanhei o Ronaldo naquela época, mas depois voltei para o PT de novo, porque o Ronaldo também saiu do PSB, voltei para a minha antiga casa. Então, eu posso dizer 40 anos. Gente, quantas mulheres o PT elegeu em Alagoas e em Maceió? Quantas? O PT está devendo. Então, nós não somos inimigas dos homens, né? O companheiro Paulão, uma preocupação muito grande com as mulheres, né? Alguns outros também têm, mas precisa, além da preocupação, fazer esse investimento nas mulheres. Precisa formar politicamente as mulheres, né? A gente viu, por exemplo, se a gente não tiver uma legislação que fortaleça a educação a partir da escola, o que aconteceu com o estadual da educação? É proibido, no plano de educação de Alagoas, falar em gênero. É proibido, a educação de gênero. Não pode. O professor pode ser punido. Então, a gente tem que estar lá no parlamento. Hoje eu queria aqui chamar a atenção de uma grande parlamentar que tem encampado essa luta, tem comprado essa briga, que é a deputada Pereira. Aqui vão os meus cumprimentos e a minha da luta que ela está travando em todos os cenários. E eu queria deixar claro, porque é o espaço que nós mulheres temos sofrido muito agora no problema da pandemia, né, que é a fome, e o FECOE, que eu tenho orgulho de dizer que ajudei a criar, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A JO é uma batalhadora, e até agora o governo ainda não fez um plano especial de combate à pobreza nessa pandemia, qual quem mais sofre são as mulheres. A mulher ela não sofre só com a violência, não. Que, aliás, meninas, dessa pandemia aumentou 39%. 39% a violência contra as mulheres. Né? E aí a gente tem muita gente batalhando. Queria aqui dizer da luta da Major Daniele, que hoje é quem está à frente da Patrulha Maria da Penha. A Major Daniele cuida, através de medida protetiva, de estar ali 185 mulheres, e ela tem muito orgulho. Depois que eu estou com nenhuma tombou. O militar usa essa expressão tombou. Nenhuma morreu. Né? Quer dizer, gente, então tem muitas mulheres. E eu queria trazer uma pessoa que, para mim, foi muito significativa nessa formação, nesse trabalho das mulheres aqui em Alagoas, que foi porque está muito doente, está levando uma vida de muito sofrimento. Doutora Terezinha Ramírez. Doutora Terezinha Ramírez é, para mim, a maior referência aqui. E percebe, viu, Miriam, como você disse que teve uma parada do movimento feminista, no Brasil também houve, porque o que se chama de segunda onda era o movimento básico das mulheres brancas. E aí, mas eu quero, mesmo a doutora Terezinha, de classe média, ela sempre trabalho aqui em Alagoas, com a criação do Instituto da Mulher, na criação da delegacia, na consolidação da rede, do centro de referência, né, de atendimento às mulheres vítimas de violência. Pena que os governos que vão se instalando, né, não respeitam essa luta das mulheres. E até dizer aqui que a gente fez até fez uma nota de esclarecimento. O Conselho de Ação Feminina de Maceió, por exemplo, quem fez a lei como prefeita em exercício foi Heloísa Helena, em 85. Em 95, melhor dizendo. Agora, o Rui Palmeira mandou o projeto de lei para a Câmara, criando outro conselho, e nem faz referência ao conselho que a gente já tinha. É como se rasgasse. A área da mulher não tem valor nenhum, se rasga. E a gente tem desde sempre. Aí agora criaram um novo conselho. Criou-se o conselho esse ano, tomou posse esse ano, um pouquinho antes da pandemia. As mulheres não podem deixar isso barato.
né? Porque é rasgar, é dar uma tapa na Terezinha Ramírez, é dar uma tapa na professora Cida Batista, é dar uma tapa na Cátia Borne, Jared Viana, que já fez para outra dimensão, né? Nas mais jovens, até Eulina, Maurisa, Ana Pereira, Ana Cláudia e tantas mulheres que contribuíram nesse processo aqui. E aí, gente, eu acho que muitas mulheres vieram aqui, né? Selma Bandeira. Outra coisa, primeira-ministra da mulher no Brasil é a alagoana. A mulher também de classe média, que é Solange Jurema. Solange Jurema está na cápsula da Petrobras como colaboradora do Mulheres. Essa cápsula é aberta daqui a 50 anos. Solange Jurema está dentro dessa... A gente não pode... Né? O Edna Miranda, essa mulherada que tanto contribuiu, professora Belmira Magalhães, aqui. E aí vem, de repente, alguém rasga, né? Gente, olha, eu, sendo do coletivo de mulheres que escrevem e ouvindo a Maurisa fazer estas alusões a todas essas mulheres que escreveram essa história da luta feminista em Alagoas, eu pergunto, Maurisa, e o livro? Quando é que vai sair o livro organizando a historiografia dessa luta feminista? Olha, nós precisamos levar isso a sério, porque nós somos morrentes, nós somos morríveis. E é preciso, sim, ter quem tenha essa memória, historiografe, registre e deixe isso, Maurisa, como uma parte viva da história, porque o patriarcado, o machismo e a supremacia masculina rasga mesmo esses documentos, rasga essa luta. Mas se nós transformamos isso em livro, não. Nós precisamos registrar isso. Você é, assim, alguém que precisa fazer esse negócio aí. Vamos juntar com a gente no coletivo de mulheres que escrevem, não é, Miriam? Foi o primeiro que vamos. Quando a Ana falou da live, eu falei, Maurício, primeiro não foi automático, não foi, Ana? Eu falei, essa mulher tem muito Mas temos que ir além da oralidade. A oralidade está escrita, né? Nós precisamos, Maurisa, do registro lá do livro, porque isso é historiografia. E isso muita gente não quer, não, que fique escrito. Quer mesmo que se apague com o tempo. E mulheres, assim, maravilhosas que nós chegamos a conhecer, não é? E que hoje são saudosas memórias, mas que nós reverenciamos estas memórias, elas merecem, sim, esta homenagem, este reconhecimento de estar registrado ali. Eu recebi, no ano de 2019, um prêmio, o troféu Selma Bandeira, justamente na categoria literatura. Mas, olha, uma coisa é o Estado se apropriar do nome e transformar em troféu, sabe? Mas uma outra, muito diferente, é uma outra mulher feminista escrever a história e situar. Porque o poder, com todo respeito a quem tem essas intenções de homenagem, mas o poder ele usa tudo em benefício próprio. Quando nós fazemos um relato da história da luta pormenorizada, muitos tabus são derrubados, muitas cortinas são rasgadas. Nós vamos, assim, esperar que Maurisa se junte com o coletivo, que nós pensemos um projeto para esse livro realmente ser materializado. Ele é uma necessidade. Beleza. Eu acho que uma outra coisa significativa para que a gente possa fortalecer o movimento que a gente não tem tocado a gente tem muito na educação, processo formativo, processo de conhecimento, ele é indispensável na formação. E aí, eu acho que o plano de educação de Maceió é muito mais avançado do que o plano de educação do Estado de Alagoas. Os dois vão até 2025,
os 2 vão até 2025, mas a cada 2 anos ele é revisado. Ele é revisado. Agora, para que a gente alterar a lei, tem que ter alguém na Câmara. Para que a gente alterar a lei estadual, tem que ter alguém na Assembleia. E aí eu digo também que a mulher, ela precisa, a Belmira Magalhães, ela dizia assim, olha, a mulher na política, ela tem que ser 100% diferente do que o homem hoje é na política. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser ética, ela tem que ser honesta, ela não pode gabinete, ela tem que dizer, eu estou aqui no meu gabinete, eu só tenho condição de atender o senhor daqui a 1 hora, mas ela não pode mentir. Ela tem que ir conversar com esse eleitorado dela, ela tem que, como as políticas para as mulheres não são efetivadas, como dizia Nilceia Freire, ela tem que estar atenada para isso. E aí a gente não pode negar que ela já viveu anos, por exemplo, de parto humanizado. Parto humanizado, né? Minha filha, ela era aqui agente comunitária de saúde do Ouro Preto, a comunidade de casa, e quando a menina ou a mulher mais adulta engravidava, tinha todo o pré-natal e já sabia onde ia nascer o menino. Hoje a mulher pobre sai da periferia, vai bater em 10 maternidades e não tem vaga. Quer dizer, a gente tem a mulher na tem esse olhar da humanização, do companheirismo, da solidariedade. A gente tem que ser 100% diferente do que o homem político, do que o homem hoje é na política. O homem hoje, de acordo que não beneficia a maioria, ele se preocupa com que ele se reeleja, mas ele não se preocupa com o conjunto de políticas. A gente tem que se preocupar. Eu sempre pergunto assim, para que tanto hospital? O que a gente precisa é de atenção básica à saúde. A gente precisa de saúde da família, né? Só para ter ideia, um testinho para medir a glicemia é R$ 1,50. Para cortar uma perna é 8 mil. Então a gente não precisa de maiores coisas. A gente precisa do básico. Educação básica fortalecida, agora com o novo Fundeb. Saúde, atenção básica fortalecida, né? Trabalho. Se você bota a mulher para trabalhar, se você investe na formação da mulher, formação acadêmica, formação profissional, e você dá condição, essa coisa da meritocracia, a gente precisa de oportunidade. Oportunidade às mulheres, porque hoje não é dada. As mulheres se reserva a economia informal, se reserva o cuidado, se reserva o baixo salário. E é isso, por isso que eu posso falar, por isso que o coletivo, Ana e está aí discutindo e encampando uma pré-candidatura, para ver se a gente está numa candidatura, que está numa pré-candidatura, né, porque está na pré-campanha, para ter esse olhar diferente pelo conjunto de política para o conjunto da população, mas como a Ana disse, tendo um olhar específico de quem mais precisa. E nesse cenário, quem mais precisa são as mulheres. Somos as mais pobres, as mais excluídas, as mais maltratadas. E outra, a gente já tem maior escolaridade. A gente está numa quantidade maior na universidade, né? Mas quando você vai olhar os cargos de poder e de decisão, são os homens que ocupam. Por que os homens? Por que eles e não nós? Por que só eles e não nós também? Né? Então precisa esse olhar. E aí, um conjunto de mulheres, né, enfrentando agora, discutindo uma pré-campanha, ouvindo as mulheres, ouvindo também os homens, porque eu digo também que tem muitos homens que estão aí pensando na melhoria,
pensando numa sociedade diferente, uma sociedade humana, uma sociedade companheira, uma sociedade solidária, que também ajuda. Gente, a gente vai ser melhor. Nova Zelândia tem 105 dias que não tem um caso de Covid. É gerenciada por uma mulher. Que Maurícia, exemplo. Tem uma coisa que você falou que assim é muito importante. Eu considero muito importante porque eu sinto o impacto disso na minha jornada pessoal, e olha que não é uma jornada na política partidária, mas é uma jornada na política enquanto cientista social que eu sou, e mulher política, mulher militante que eu sempre fui desde a minha adolescência, e tive também a honra de participar de vários momentos que algumas dessas mulheres maravilhosas que você elencou, elas estavam lá, inclusive você, inclusive junto com Maria José Viana também. Uma coisa que eu sinto muito e que acho que precisa sempre ser compreendida é que quando mulher fala de política, é uma pressão imensa que vem em cima dela. Mulher para falar de política e ser ouvida é algo assim violento, é violento. Eu, quando estava fazendo mestrado, eu fui pagar uma disciplina em domínio connection em sociologia, porque eu fiz mestrado em educação brasileira, na linha História e Política, mas fiz em educação brasileira. E quando eu fui pagar uma disciplina em domínio connection, eu fui pagar uma disciplina na área da questão agrária, a sociologia rural. Gente, só tinha homem na minha sala. E quando eu ia opinar, incrível, eles me ignoravam. Eles me tratavam como, eu sendo mulher, eu não dominava a discussão política. Mesmo sendo uma mulher formada em ciências sociais, eu não dominava a discussão política para aqueles homens. Então, para participar das aulas, eu tinha que me impor. Mas sabe impor? Então, nós, mulheres que adentramos a seara política, seja na partidária, ou seja, esta política mais da discussão teórica e da militância, nós vamos desenvolvendo um perfil de resistência, de dureza até, uma capa de dureza. Por quê? Porque eles não querem nos respeitar enquanto participantes dignas, capazes de dar conta do debate, capazes de dar conta da proposta, de fazer a defesa. Nós, todas as vezes que nos apresentamos em ambientes políticos, com posicionamentos políticos enquanto mulheres, nós sofremos retaliações, nós sofremos, eles tentam nos invisibilizar e são grosseiros, porque nos ignoram. Então, não é de assustar que quando mulheres entram na política, elas começam a se manifestar com mais força, com mais dureza, com mais tom na voz. E muitas vezes isso não é porque nós escolhemos, é uma coisa que nos violenta. E para resistir, nós vamos desenvolvendo a habilidade de expressão nesta natureza, inclusive nas redes sociais. Nas redes sociais, nós que somos pessoas que temos opinião própria, pensamento próprio, defesa desse pensamento, dessa crença, nós sofremos muitas retaliações. E tudo isso, como a Ana Pereira, queridíssima Ana Pereira, uma companheira de jornada e de muitas lutas também, ela colocou, isso mostra que a misoginia, ela circula no nosso entorno, Miriam. Quando os papéis que o patriarcado determinou, eles não são aceitos, e nós vamos entrando aí neste perfil de mulheres políticas, Maurisa, a misoginia, ela vai querendo nos dizer, olha, vai procurar o seu lugar. Ou então, nos colocar numa posição de papel carbono de homem, que é uma coisa que eu questiono bastante e que desafia a minha noção de sororidade muitas vezes. Às vezes é muito difícil apoiar uma mulher. Tem uma autora... É um papel carbono de homem, muito difícil. Ana,
mas há uma insegurança, é como se fosse uma misoginia visceral, sabe? Parece que o homem está lá ouvindo uma mulher. Eu acho que a competição não é do lado. A gente estava falando que o feminismo não é luta contra homem, né? Não é um movimento de competição, né? Então, a gente ainda é vista como propriedade. A gente pode ter a mesma função, mas é uma função subalterna, sabe? O homem ele tem é como se fosse uma necessidade, embora eu acho que é muito mais, como eu te falo, essa necessidade de oprimir mesmo, de te colocar num papel subalterno, de dizer que o patriarcado está acima de você, silencie, né? Fale quando você for permitida. Então, essas questões, elas são bem escancaradas, tá? Elas são bem escancaradas. Quando a Maurícia fala das mulheres, né, que lutaram, como eu falei no início, quando eu começo, eu digo gratidão a todas essas mulheres que fizeram o caminho para a gente, tá? Elas fizeram o caminho e falam, olha, dá continuidade, tá? Se a gente pega, assim, o movimento feminista brasileiro e da classe média intelectualizada, Maurício. Mas o que é diferente no movimento feminista brasileiro, mesmo sendo uma classe média, né, intelectualizada, do pessoal que foi, que sai daqui expulso do país, é verdade? Quando voltam, começam a se aproximar também dos movimentos populares, da luta das mulheres do campo. Aí você vê, Maurício, as comunidades eclesiais de base, a própria Igreja Católica, né? Quando as mulheres, as classes populares das mulheres estão lá lutando por saúde, coisas básicas, saúde, educação, moradia, entendeu? Às vezes, a gente tinha uma discussão já na redemocratização, né, dos anos 80, já de opções sexuais, luta contra o racismo, a questão da saúde feminina, né, da saúde da mulher, a questão do direito ao trabalho, a questão da igualdade no casamento. A gente vê uma pauta muito extensa, né? Só que quando esses movimentos chegam e encontram também esses movimentos, né, das classes populares, né, da popular, há uma injunção, senta aqui. Não é porque o movimento surge aqui dessa classe média intelectualizada que a gente vai desconsiderar a base. Então, e desse movimento, eu acho que a gente tem um feminismo brasileiro muito, muito rico, no sentido assim, de pensar a mulher, tá? Pensar a problemática feminina para além de classes, você entende? Para além de classes. Eu digo assim, a luta, a Constituição de 88, né? Se eu não me engano, foi em 1984 que é o Conselho Nacional do Direito da Mulher, é isso? Se eu não me engano, Maurícia, quando você cria ali o Conselho Nacional, em 84, eu até anotei aqui para não me perder. Quando você cria ali o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, né? Há toda uma articulação das necessidades, seja da mulher do campo, da mulher que está lá na roça, da agricultora, da mulher que está no trabalho, nas fábricas, nas indústrias. Tem necessidades comuns. É a vida. A gente está lutando pela sobrevivência, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de moradia, a gente está falando de direito aos métodos contraceptivos, né, de direito sobre o seu corpo, né, de decidir o que você quer, né? Então, a gente vai levar para a Constituição de 88, né, Ana? Eu gosto muito de pegar um pouco a história para a gente não ficar, porque eu estava muito triste ultimamente, assim, muito desiludida. Eu falo, poxa, mas essas mulheres conseguiram tanta coisa num terreno adverso, hoje a gente tem, sabe, um leque de possibilidades, a gente tem as mídias, a gente tem uma comunicação mais facilitada, né, perigosa, mas mais facilitada. Então, eu gosto de beber nisso. Mas o que acontece com toda essa luta, né? A Constituição de 88 vai, no artigo 5º, ele vai dizer dessa igualdade, né? Dessa igualdade formal e jurídica entre homens e mulheres. A gente sabe que
eu acredito que, como humanista, tá, o meu patamar, o meu horizonte é da emancipação humana. Mas eu discuto hoje no terreno da emancipação política, porque ainda nós não conseguimos nem dar vencimento nisso. Nós não conseguimos nem vencer essa etapa ainda, né? Então, você vê o que acontece, né, depois de 88, né? Assim, a gente tem uma Constituição aí cidadã, né? Entre aspas, assim, mas com todos os avanços que não dá para negar, lógico, né? E a gente vem aí com os governos de Fernando Collor, aí eu precisava chegar nisso, né? E Fernando Henrique Cardoso, e a gente vê o quê? Perdeu completamente a discussão se o Conselho Nacional do Direito das Mulheres, né? O Conselho Nacional, ele tem essa articulação, esse poder de falar, ele é silenciado. A gente parece que não tem problema, as mulheres no Brasil, elas são, sabe? Como as minhas falaram, gente, não vai ter nada de graça, não. Eu vi alguém falando assim, a gente quer justiça, isso não vai chegar sem luta, não. Nem um direito, nada, nenhuma conquista vai dar fora da nossa luta. E a nossa luta é diária, diuturnamente, sem pestanejar, sem dar descanso, né? Então, o que acontece? A gente vê novamente a pauta, né, da mulher, né, da luta da mulher, no primeiro governo, assim, na primeira gestão do Lula. Quando aí a gente vai ter a Secretaria Especial, né, de Políticas para as Mulheres, como você já colocou, com status de ministério, mas depois pode complementar a minha fala, né? A gente vai ter também aí o Conselho, que antes, praticamente, que era... O que é o Conselho Nacional, né, do Direito da Mulher, que foi criado em 84, 85? Esse conselho era responsável por ver essa demanda, né? Escutar o que as mulheres estão falando, sabe? Quais são as necessidades, né? E quem melhor vai escutar a mulher é outra mulher. Não vai ser homem, não. Quem vai me representar não é um macho, não é um homem, não, é outra mulher. Não é só o fato de ser mulher, pelo fato de ter uma militância, tá? Porque tem mulher que é pior, eu falo assim, do ponto de vista ideológico, luta, me envergonha. Eu sinto vergonha de falar, pô, cara, eu não acredito uma coisa dessa, né? Então, a luta não é por esse lado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, quando a gente tem aí, na primeira gestão do Lula, a gente volta com o Conselho Nacional do Direito da Mulher mais fortalecido, né? Praticamente ele é recriado aí, para poder se escuta. Aí a gente vai ter também ganhos, né? A Delegacia das Mulheres, olha só, conquista. Gente, mas não pensa que essa conquista foi de graça, não foi porque caiu do céu, não. Tá. E a gente tem o quê? Eu acho que nesse tudo a gente tem em 2006 a Lei Maria da Penha. 14 anos agora, no dia 7 de agosto. Eu acho que o marco, assim, aí essa luta, ela fala assim, a gente fala assim, poxa, cara, ufa, vale a pena lutar, vale a pena, a gente ainda tem muita coisa para conquistar, mas olha o caminho que a gente já andou, olha o quanto a gente já conquistou, mas foi conquistado, não foi dado. Mulherada, acorda, é conquista, é luta, não é presente, não é dádiva. Sai do lugar comum, não vai esperar que o homem chegue e diga que você, a partir de agora, tem os direitos são equânimes, que você pode se empoderar, que o patriarcado existe mais. Não vai ser assim, não, gente. Engano. Então, aí eu volto, assim, saindo dessa questão do governo, desse silenciamento nas questões relacionadas à mulher, para os dias de hoje, né, ver assim, essa conquista. E hoje... Eu tenho uma ministra que eu vou vestir rosa, que eu sou mulher, pelo amor de Deus, que é isso? Aí é tipo assim, que retrocesso é esse? O que eu fiz? Onde foi que a gente errou? Mulherada, acorda! Eu tenho o direito de engravidar, sim, se eu quiser, e eu não preciso ganhar menos. Ganhar menos por isso. Pelo amor de Deus, que retrocesso é esse? Que lavagem cerebral é essa que a gente não percebe que está sendo ludibriada? Que sequestro é esse da nossa subjetividade? Pessoas que eu olho assim, eu falo, não acredito.
Porque quando é falta de informação, Eu acho, Miriam, muitas vezes, gente, como é que se diz? É um apagamento, é um silenciamento. O patriarcado, ele é perverso. Ele age sutilmente para a mulher falar, opa, eu fiz isso, eu estou falando isso, eu estou defendendo isso. Isso vai bater, isso tem a ver com o que eu acredito, né? Com os meus princípios, com a minha filosofia de vida. Será que eu não estou sendo contraditória quando eu defendo isso, né? Ou aquilo? Mulherada tem que se ligar. A Maurícia fala, sim. Aí, falou alguma coisa, a Maurícia. Ela falou alguma coisa. Aí hoje, assim, o que a gente... Maurícia? Então, aí hoje, Ana, a gente fala assim, como é que a gente sai? Por isso que eu gosto de pegar a história, né? Para a gente poder entender que ela não é linear, a história, né, é em zigue-zague, a história é construção e desconstrução, mas é coletiva, né? Eu acho a ideia do coletivo, das meninas, assim, eu acho uma ideia fantástica, sabe? E o que a gente espera, né, do feminismo, né? Eu quero, assim, que a gente, nessa conversa da gente, sabe, Ana, que a gente possa ter provocado, sabe? Que a gente possa ter despertado as pessoas para saber o que é o feminismo. Como o feminismo é bonito, não é? Como o feminismo é bonito. Que beleza! Como ele é fecundo. Que beleza! Despertar. Como eu falo assim, né? Qual é o sentido do meu ser estar aqui nesse mundo? O que o feminino está... O que o meu feminino está agonizando? O que eu preciso, tá? De que eu preciso me libertar? Como é que o feminismo pode me trazer perspectivas, né? Para eu poder entender o que eu estou produzindo e reproduzindo. O que eu estou fazendo no meu lugar, né, de atuação, no meu lugar de fala. Então, eu quero muito, assim, que a gente possa entender o feminismo como possibilidade, sabe? Como novas perspectivas, tá? De poder... Ô, Miriam. Oi. Pode falar. Eu como professora, como mulher, né, como mãe também, como avó, eu digo que coisas simples, mas muito significativas, você precisa colocar na cabeça, primeira coisa, diferença biológica não dá direito a atividade nenhuma. Sim. Entendeu? Eu sou mulher, eu posso cortar cana, eu sou mulher, eu posso ser engenheira, eu sou homem, eu posso lavar roupa, né? Ser presidente, né? Não tem nada a ver. Então, não tem problema, mulher pode ser presidente, homem pode ser vereador, ou não sei o quê. Nós, mulheres, precisamos botar na cabeça uma coisa: educar menino e menina igual. Igual. Sim, menino senta de perna aberta. Se menino pode sentar de perna aberta, a menina senta. Isso. Qual é o problema? Por que o menino tira a blusa? Se o menino tira a blusa, aí não quer que a menina tire, você também não vai tirar. Não, meu filho não vai tirar a blusa, vai ficar de blusa. Você está com calor? Eu também estou com calor. Então, é educar igual. Igual. Menina lava prato, menino lava prato. Menina forra a cama, menino forra a cama. Esse percurso a gente precisa fazer. Porque isso não mata. Feminismo nunca matou ninguém. Machismo mata. Machismo mata, porque quando a mulher pede para o marido fazer a comida, ele vai dar uma tapa. Ela diz, mas você não come, por que você não pode fazer a comida? Ele vai dar uma tapa nela e mata. Então, machismo mata.
Patriarcado mata. Feminismo não mata. Feminismo não mata. Sociedade matricêntrica não tem competição, não tem violência, tem socialismo, tem convivência, tem solidariedade. Então, mães, vamos criar meninos e meninas. É um horror, nos dias de hoje, ainda se ouvir uma mulher e se ouvir um homem dizer: não, meu filho não vai lavar prato porque ele não é mulher. É um horror. Vamos acabar com isso. Menino vai lavar prato porque ele precisa crescer e construir a sua autonomia. A sua autonomia. Olhe, o ovo, meu filho, que você gosta é feito assim. Vem aprender a fazer aquele ovo que você gosta de comer. E aí ele não vai depender de ninguém, porque eu quero ver. Ah, mas eu vou pagar. Meu filho, não tem dinheiro que pague se você não encontrar alguém que queira fazer. Então você tem que saber fazer. Ah, eu tenho que saber lavar minha calcinha, eu sou um homem, tenho que saber lavar minha cueca. E eu digo sempre, isso é da minha intimidade, eu preciso fazer. Mas a mãe e o pai precisam colaborar em casa. Sim. Em casa. Mas o que é que a gente ouve? O que é que a gente ouve? Eu estava na fila da Casa Vieira. Antes dessa pandemia, que eu não vou ainda saindo muito de casa, não. Uma mulher grávida com o marido. Um balde rosa, uma bacia rosa, uma mamadeira rosa. Pronto, é uma coitada de uma menina que vai vir aí. É a princesinha. Eita, nasceu minha princesinha. Aí o menino, todo de azul. Nasceu meu pegador. Nasceu meu herói. Gente, começa aí, a gente tem que desconstruir isso. Sim. Menina e menino são seres humanos que precisam se respeitar. Para mais adiante o homem não está matando a mulher. Olha, a cada 15 segundos uma mulher é estuprada. Isso é um horror. Por quê? Porque o homem nasce pegador. Ele é pegador, ele vai sair pegando todas as mulheres. A gente teve a triste notícia, e a imprensa noticiou, uma menina violentada e morta, a menina de 6 anos. Não é possível a gente estar convivendo mais com isso, gente. Maurícia, como eu falo. É como eu digo, o feminismo é um processo de desconstrução de estereótipos e construção de outros valores, de uma outra subjetividade. Aí, o que o feminismo tem a nos ensinar a nós mesmas, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês duas. Olha só, nós já estamos com 1h30 de live. Então, nós vamos organizar um tempinho para as considerações finais. Porém, antes eu quero contextualizar. Eu já tenho 5 livros escritos e todos eles sobre a história de Alagoas. E não dá para falar de Alagoas sem falar de violência. E não dá para falar de violência sem ressaltar a parte que nos toca enquanto mulheres. Mulheres com todas as representações, desde filha a mãe. E em um deles, Hibridismo Cultural Alagoano, o Barro de Onde Viemos, eu relato uma história que é uma história que aconteceu no interior de Alagoas, na cidade onde eu cresci. Infelizmente, é uma história real. O homem, ele saiu de casa à noite para encontrar com os amigos em um bar, e quando ele foi chegando, alguém disse: chegou o corno. Ele sentiu um mal-estar muito grande, deu meia volta, chegou em casa, bateu. Quando a mulher abriu a porta, ele a matou. Assim. Simplesmente isso. Ele a matou. Assim. Nas proximidades aqui da cidade, numa cidade vizinha, houve uma briga e envolvia uma criança, filho da mulher, que entra em questão. E a mulher, ela chama alguém de viado naquela guerra. Esse alguém era a família de um policial. No dia seguinte, parou um carro na porta dela, ela foi arrastada na frente do filho para dentro do carro e diziam que ela ia para a delegacia, porque ela iria depor, alguma coisa do tipo. Entrou um homem, o irmão foi junto com ela para que ela não fosse só.
Então, quando chegou numa parte de canavial, mandaram o irmão dela sair correndo pela vida e começaram a atirar. Ele saiu correndo, ele escapou, mas ela foi encontrada morta. Então, o machismo mata todos os dias. Quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, e na casa da minha família reuniam-se muitos homens para farrar. Eu ficava escondidinha no quarto, porque eu já não gostava de alguns olhares. E eu ouvia os diálogos entre os jovens rapazes que eram amigos dos meus tios e que estavam ali numa rodada de cerveja, conversando muito espontaneamente, e eles davam passo a passo de como tornar uma mulher puta. E eu tenho isso registrado nos meus livros, porque assim a crueldade do negócio é incrível. E você sabe qual é o fio da meada para que essa história dê certo? É essa história de princesa. Ele é o emocional, é a ilusão de que vai chegar um príncipe. Gente, a coisa era colocada de maneira muito fria, sabe? Muito fria. Não, a gente vai lá, olha, você vai, canta, ilude, conquista e come. Depois, você vai dizer para ela que não foi você. E aí entra você. Aí eu vou lá e digo a ela que sei, que ela já deu. Se ela disser que não vai comigo, eu digo que vou dizer o pai dela. Aí ela vai. Aí depois que eu for, aí vai fulano. Aí fulano vai dizer que soube que ela já fez com fulano e com cicrano. E que se ela não fizer, vai dizer a todo mundo, ela vai ser chamada de puta na rua. E assim eles combinavam como transformar uma mulher em uma puta. Gente, isso tem um requinte de crueldade, isso tem uma maldade, isso é ontológico. Sabe? Na nossa região, eu falo da região canavieira de Alagoas, mas eu creio que isso vai para toda a região de Alagoas, isso é muito forte no Nordeste e no Brasil todo. Então, falar sobre feminismo é algo que não se esgota. E esta live, ela foi uma gotinha no oceano, Provavelmente outras virão. E vocês, mulheres fodásticas, como fala nossa querida Miriam, vocês também sigam ocupando estes espaços, estes canais e trazendo outras mulheres para fazer este debate. Eu, Ana Cláudia, com o canal Livre Pensadora, eu tenho acolhido vários debates trazidos pela sociedade desse tempo, porque as nossas inquietações, elas são muitas. Então, nós temos, sim, fome de arte, fome de beleza, nós temos fome de poesia, mas nós também temos fome de justiça social, nós temos fome de ocupar espaços dignos, espaços decentes como mulheres e como cidadãs que nós somos. Eu agradeço imensamente por vocês terem aceitado vir, mostrar o rosto e falar dos sonhos, das lutas. Vocês são maravilhosas. A todas essas mulheres fantásticas que estão acompanhando a live, se manifestando, apoiando. Então, estas são as minhas palavras de despedida e agora eu passo para a Miriam. Gratidão, Ana, gratidão, Maurícia, por esse momento, tá? E para a mulherada aí, para os homens também, tá? Mas vou falar para a mulher. Quando o machista chamar você de louca, de doida, fale, opa, estou no caminho certo, tá? Não se impaciente, tá? Para as mulheres que sugerem artes marciais e escolas de tiro, vai o meu repúdio, vai a minha indignação, em forma de um axioma da Simone de Beauvoir. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Então, eu deixo esse recado. Nesses tempos tão estranhos, que mulheres assumem o discurso machista, negando toda uma trajetória, negando todo um legado de tantas mulheres que deram a vida
por a gente estar aqui. Então, mulherada, quando estiver votando, quando estiver fazendo suas escolhas sexuais, quando você pensar em saúde, educação, em todas as instâncias da tua vida, em todas as nuances, lembra que toda essa conquista não foi de graça, tá? E a importância, Ana, das ações feministas, pequenas ações feministas do dia a dia, tá? Eu acredito que, como a Márcia Tiburi, eu acho que eu falo assim, Tiburi, ela coloca uma coisa que eu acho fantástica. O feminismo, né, ela coloca assim, que o feminismo está para a coragem, assim como o machismo está para a covardia. Que a gente não se cale, que a gente possa falar de qualquer jeito, então, não se cale. Seja do vozeirão ou do vozeirinho, como a gente quer das redes sociais, ou na radicalização. Mas que a gente não deixe passar por essa história sem deixar a nossa marca humanitária, tá? E assim eu deixo, né? Minha dica, belas já somos, sejamos mais belas ainda, tá? Recatadas, jamais, nunca na galáxia. Ser do lar, se eu quiser. Eu posso ser do lar, do mar, do mato, da rua, tudo ao mesmo tempo, se assim desejar. Não deixe que machismo nenhum, que macho nenhum tome as rédeas da sua história. Você é artífice dela, faça valer a pena, tá? E gratidão, meninas, por esse momento. Eu estou assim, emocionada. Maurícia, gratidão. Eu tenho 2 filhos homens que são tratados e educados para respeitar o ser humano, para respeitar as pessoas. Meus filhos não saem de casa porque são homens tendo alguma vantagem, nenhuma, ao contrário, responsabilidades, tá? Gratidão. Nossa, eu quero também agradecer pelo convite, companheira Ana, que tenho uma admiração enorme, a grande mulher que você é, a batalha que você já tem enfrentado de superação, de violências, etc. e tal. Quero agradecer por essa oportunidade e dizer que a luta precisa continuar. A gente precisa ter outros momentos para continuar esse debate. E quero aqui dedicar essa oportunidade à minha grande referência, que é a doutora Terezinha Ramírez. A Maurício, uma mulher da classe não sei o quê, para mim não interessa. Doutora Terezinha tem um legado aqui, uma importância significativa no movimento de mulheres e que me fez diferente, fez eu enxergar diferente e buscar referência também de outras mulheres. E dizer assim, a gente tem uma força grande. Agora, uma coisa é preciso, só para vocês terem ideia, você rapidão, uma vez eu era conselheira do Conselho Municipal da Condição Feminina e a doutora Terezinha era presidenta e a gente recebeu uma mulher com o olho roxo e o dente quebrado. E aí o agressor ameaçava matá-la e que se ela fosse buscar os filhos em casa, matava ela, menina e tudo. A gente deu um jeito de tirar aquelas crianças de casa e, juntamente com a mãe, a conduzimos para Casa-Abrigo, que é onde ficam essas mulheres violentadas por tempo. Pasmem vocês. Menos de 15 dias, essa mulher voltou para o agressor e o agressor foi nos matar. A mim, doutora Terezinha. Graças a Deus que naquele dia tinha um guarda na porta do conselho. Eu estou aqui contando a história, doutora Terezinha. Se estivesse bem de saúde, também estaria. Mas o que eu quero dizer é que é tão sutil a violência que a complexidade que a mulher passa é tanta subjetividade que ela não tem forças, mesmo com o olho roxo, uma fratura exposta, um olho
A gente também teve um caso de hoje que a gente compreender essa mulher nessa situação. E ao invés de julgá-la, compreender. Acolher. Por que será que uma mulher passa por tanta situação de violência e não tem facilidade? A Lei Maria da Penha já consegue resolver um bocado dessas coisas, porque tem o grupo que é para trabalhar o agressor, punição, mas ela também fornece para o agressor a possibilidade dele refletir e pensar nas suas atitudes com as nossas companheiras que sofrem, apanha e volta, apanha 2 vezes e volta com o agressor, mas se não tiver uma ajuda externa, não terá facilidade de se livrar dessa situação de violência. E eu queria repetir, que eu estou compondo um coletivo de pré-candidatura. O nome desse pré-coletivo já está aí na MIB, que é pela Vida pelas Mulheres. Mulheres Bravas, que estamos aí numa pré-campanha, porque a gente sabe que não é fácil de enfrentar toda essa conjuntura, toda essa coisa que tem aí. Primeiro, porque somos mulheres pobres, mulheres negras, mulheres... tem de tudo no nosso grupo. E a gente queria ter também uma jovem, mas até agora a gente não conseguiu. Jovem naquela condição que o IBGE coloca. Até 29 anos, a gente não conseguiu. Por quê? Porque a mulher não está na política. Então, a gente precisa investir nas mulheres. A gente está aí. Vamos fortalecer, companheiras, essa luta. E, Ana, vamos pensar no livro. Vamos pensar no livro. Porque essa mulherada precisa mesmo aparecer, né? Porque contribuíram muito. A gente não pode negar, porque a primeira delegacia de mulheres no Brasil foi Alagoas. Pasmem vocês. E foi luta das mulheres. Não foi dádiva do governo. Não foi porque os homens foram bons e os gestores foram bons. Né? Muita luta para ter a rede organizada e que hoje mal funciona. Mas se a gente lutar, a gente funciona. Vamos ser exemplo de Berta Lutz, Alzira Soriano, que se for capaz de queimar, entrar no fórum e queimar os alistamentos para nossos filhos não irem para a guerra, que possamos fazer. De novo, porque a gente é a favor da vida e não da morte. A gente é a favor da solidariedade, não do egoísmo. A gente é a favor do amor, não do ódio. Muito obrigada, companheiras. Foi muito bom. Obrigada mesmo, viu? Um beijo. Nós também agradecemos Deixa eu falar rapidinho. Essa acolhida que a Maurisa falou, eu senti uma necessidade de falar para as mulheres e para todos que estão ouvindo, e para os homens também, para a humanidade que habita entre a gente, né? Tem um livro que é A Moça Tecelã. Eu sou apaixonada por literatura, né? Literatura infantil juvenil é a minha praia. Eu vou deixar assim, A Moça Tecelã, da Marina Colasanti, né? Uma fada que tinha ideias, da Fernanda Lopes de Almeida. O Reizinho Mandão, de Ruth Rocha, né? E o outro é Uma História Meio ao Contrário, da Ana Maria Machado. Mas a educação, vamos começar a educar, vamos começar a educação com transgressão. O país sabe que eu já tinha passado da minha fala, mas eu senti necessidade de colocar aí. Então, nós temos muito ainda a falar e nós teremos oportunidades porque nós aprendemos a criar estas oportunidades. Nós agradecemos imensamente a mulheres que estão longe, mas que estão ligadas a lutas similares às nossas, como a Aldeni de Moura, que é lá de Brasília. E a Aldeni é uma grande mulher na luta, no apoio à Marcha das Margaridas. Agradecemos a Georgina, que está falando conosco, a Eulina Neta, que muito se manifestou. Nós agradecemos a todos, a cada um. Agora, tem uma coisa que eu acho importante de fazer, de ressaltar aqui neste momento, gente, apoia,
mulheres de perto de você. Sim. Porque muitas vezes nós, quase que num automático, nós incentivamos atitudes de mulheres que estão distantes ou de homens que estão distantes, e as mulheres que estão próximas a nós, encampando aí uma batalha neste mundo de competitividade, elas não recebem a acolhida que precisam e que merecem. Então, apoia a escritora que está perto de você, apoia a pré-candidata que está perto de você, apoia a militante que está perto de você, apoia também a artesã, a cozinheira, apoia a mulher de iniciativa, porque ela está lutando pela sobrevivência e precisa de amparo. Nós estamos vivendo um tempo em que, para ter apoio, precisa se comover as redes sociais ou, então, ser muito famoso, porque quanto mais o rio corre para o mar, mais o mar vai se enchendo das águas do rio e vai salgando estas águas. Isso ocorre com as mulheres que têm muitos seguidores, que são blogueiras conhecidas, recebem muitas curtidas, compartilhamentos, e com as mulheres do nosso tempo, da nossa proximidade, que encampam essa batalha, a gente meio que invisibiliza, meio que não vê essa urgência. Então, precisamos apoiar as mulheres que estão perto de nós. Nós precisamos elencar e levantar o nome das mulheres que estão próximas a nós. Pelo canal Livre Pensadora, nós temos feito isso da maneira que nos é possível. Nós trazemos mulheres com muitas habilidades diferentes para falar, para mostrar. Nós estaremos trazendo uma nova live no dia 15, se não me engano, creio que seja, com meninas que não estão nos padrões. São mulheres, mas são mulheres que resolveram criar o seu próprio jeito de ser. É um debate bem interessante que está vindo por aí. Porém, agora, para encerrar a nossa live, como mulher, como cidadã, mas também como mãe, eu gostaria de convocar a todas vocês que estão aqui, todos vocês, que nós possamos fazer assim um minuto de silêncio sentido pela menina Beatriz. Beatriz tinha 6 anos. Ela foi estuprada e morta por ser mulher, por ser menina. Porque alguém se sentiu no direito de, para usar o seu corpo, lhe tirar a chama da vida, lhe tirar tudo que ela tinha. Então, um minuto de silêncio, repudiando o estupro e assassinato de Beatriz. Que a morte de Beatriz seja um estímulo para que nós continuemos defendendo a vida. Isso. Estamos de mãos dadas, estamos juntas. Até a próxima oportunidade.